Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E o nosso propósito com esse programa é abençoar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. E para isso, eu quero que você, por gentileza, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa e envia para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que nós temos muita coisa importante a aprender nessa manhã, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos começar o capítulo 23 de Provérbios. Nós estamos já há alguns meses estudando o livro de Provérbios. Ontem nós retomamos o nosso programa, finalizamos o capítulo 22. Hoje nós vamos começar o capítulo 23. Vamos ler os versículos de 1 a 8, mas à medida que eu for lendo, eu estarei comentando os versículos, tá bom? Então, Provérbios capítulo 23 começa assim. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Veja, nesses 3 primeiros versículos, nós já podemos aprender algumas lições aqui preciosas para a nossa vida. A primeira lição é a forma como nós nos portamos nos ambientes em que nós frequentamos. Eles, olha, quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Então nós temos que saber nos portar diante das pessoas e diante das situações, e aqui eu não estou falando simplesmente de etiqueta. Eu estou falando de reconhecer a pessoa que está diante de nós e reconhecer principalmente o nosso comportamento. Nós não podemos ser intransigentes, nós não podemos ser inconvenientes. Nós precisamos ser cuidadosos, cautelosos e criteriosos com a forma como nós agimos, a forma como nós nos portamos. E isso não tem nada a ver com ser uma coisa que não somos ou agir de uma forma diferente daquilo que somos. Tem a ver com entender que cada ambiente exige de nós uma postura. Então, se nós estamos diante de uma autoridade, nós precisamos reconhecer que diante de nós está uma autoridade. Então, a gente não vai sair fazendo uma brincadeira ou algo que vai gerar algum tipo de constrangimento. Mas uma outra lição que a gente aprende também está no versículo de número 3, quando ele diz assim: não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Há pessoas que ficam encantadas, há pessoas que ficam deslumbradas com algumas coisas que veem. Então, às vezes, algumas pessoas começam a ter o acesso a alguns ambientes ou a algumas pessoas que não tinha antes e começa a ficar deslumbrada com aquilo que vê, e começa a querer a qualquer custo ter aquilo que o outro tem ou fazer o que o outro faz. É preciso ter cuidado também com aquilo que nós aceitamos receber desses ambientes. Isso me faz lembrar a atitude de Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia e ele se recusou a comer dos manjares do rei. Ele se recusou a comer dos manjares deliciosos que ofereciam ali, porque ele tinha como propósito não se contaminar. Ele tinha como propósito permanecer fiel ao Senhor, assim como seus amigos, eles tinham como objetivo permanecerem fiéis a Deus.
Eles estavam num ambiente que não era o deles, eles estavam no meio de um povo que não era o deles, eles estavam diante de uma realidade que não era a realidade deles. Mas eles decidiram não se contaminar, eles decidiram no seu coração não se contaminar. Então nós temos que ter também esse cuidado. Não é porque a gente passa a acessar, né, ter acesso a alguns ambientes ou algumas pessoas que a gente vai agora aceitar tudo que vem. A nossa fidelidade a Deus, a nossa lealdade a Deus, ela deve estar acima de qualquer coisa. E aí, o texto continua a partir do versículos 4 e 5, dizendo o seguinte: não se fadigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa para os céus. Ele não está falando aqui de que ser rico é um problema, ele não está falando sobre isso. Assim como o apóstolo Paulo também, ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Então, ele não está, o texto que nós acabamos de ler não está dizendo que é um problema ser rico ou que não se deve ser rico. Ele está dizendo que nós não devemos dedicar a nossa vida, a nossa inteligência em ficar rico. O perigo está em colocar a riqueza como fim em si mesma. O grande perigo está em colocar a riqueza como nosso objetivo de vida. Veja, quem coloca a riqueza como seu objetivo de vida, quem coloca a sua riqueza como centro da sua existência, como se fosse a única coisa importante nessa vida, corre o risco de se decepcionar, ou não ficando rico, ou em ficando rico, percebendo que essa realidade traz também as suas complexidades. Por isso que, inclusive, ele diz no versículo 5 que nós não devemos colocar os nossos olhos naquilo que não é nada. Ou seja, não é a riqueza financeira, não é o poder aquisitivo que traz a felicidade, que traz sentido à vida. Não são essas coisas que trazem sentido à vida. Elas podem ser importantes, elas podem ter a sua relevância, mas elas não dão sentido à existência. A vida vai além daquilo que o dinheiro pode comprar. A vida está acima daquilo que o dinheiro pode adquirir. Inclusive ele diz no final do versículo 5, porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa para os céus. Aquilo que vem pode ir. Aquilo que você constrói, alguém pode destruir. E há uma coisa também interessante, é o seguinte, que quando a pessoa coloca o sentido da sua existência nas coisas, na riqueza, por exemplo, ela vai perceber que ela nunca vai estar satisfeita. Porque ela coloca um objetivo e quando ela alcança aquele objetivo, ela coloca outro ainda maior. Ela coloca como meta adquirir um determinado patrimônio e quando ela adquire aquele patrimônio, ela quer mais. Então, a riqueza em si, o dinheiro em si, ele nunca vai trazer saciedade. Ele nunca vai trazer realização plena para o ser humano. O sentido da vida está em conhecer a Deus e fazer a sua vontade. O sentido da vida está em viver no centro da vontade de Deus. O sentido da vida está em viver em comunhão com aquele que nos criou. Aí sim a vida faz sentido. E as outras coisas se tornam secundárias, as outras coisas se tornam elas são acrescentadas pelo próprio Senhor. O próprio Jesus afirma lá em Mateus capítulo 6 que nós não devemos andar ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Deus conhece as nossas necessidades. E aí ele chega no versículo 33 e diz o seguinte: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, veja que ele não diz e as demais coisas, ele diz e todas estas coisas, ou seja, o que comer, o que beber, o que vestir, aquilo que é essencial para a existência humana, Deus suprirá, Deus nos dará. Então isso é muito importante, porque tem pessoas que gastam a sua vida correndo atrás de algo que não vai lhe trazer satisfação, de algo que não vai lhe trazer realização.
Tem pessoas que gastam a sua vida e às vezes perdem a família, deixam de ver o crescimento dos filhos, deixam de estar com o cônjuge, deixam de investir na sua família para estar em busca do sucesso, estar em busca da fama, do poder, da riqueza, do dinheiro. E depois chega um determinado ponto da vida que essa pessoa percebe que, na verdade, ela desperdiçou a vida naquilo que não trouxe satisfação real. Então, eu volto a dizer, não há problema em ser rico ou querer adquirir riquezas, aumentar o patrimônio, ter um salário maior, ter uma profissão melhor. Não há nenhum problema nisso. O problema é colocar nisso o sentido da existência. O problema está em colocar nisso, olhar para isso como um fim em si mesmo. A riqueza pode até ser uma ferramenta, mas não um fim em si mesmo, ok? E aí, ele diz nos versículos 6 a 8 o seguinte: não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não coma, não faça ou não desfrute ou não experimente aquilo que vem de alguém que não é sincero, alguém que é invejoso, alguém que até lhe convida para estar no ambiente, mas na verdade ele o faz com interesses pessoais. Nós precisamos nos cercar de pessoas que sejam reais. Nos cercar de pessoas que sejam reais. Inclusive nós falamos no programa de ontem, né? Nós temos que ter cuidado com as pessoas com quem nós andamos. Até porque as pessoas com quem nós andamos, elas naturalmente nos influenciam. Se nós não estamos influenciando, elas estão nos influenciando. Então, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Se você começa a andar com alguém que é invejoso, naturalmente, aquilo que ela fala, aquilo que ela expõe, a maneira como ela age, aos poucos vai começar também a te influenciar. E você vai começar a ser também um invejoso. E o invejoso, ele simplesmente quer aquilo que o outro tem, mas ele não quer muitas vezes pagar o preço, ele não quer trilhar o caminho, ele não quer se submeter ao processo. Ele simplesmente quer porque quer. Ele quer a qualquer custo, mas ele não está disposto a passar pelo processo. Então, não se permita ser influenciado, não se permita ser contaminado por aqueles que buscam o sentido da existência nas coisas desse mundo. O sentido da existência, o sentido da vida está em Deus, que é o autor da vida, e é Ele quem dá sentido à nossa existência, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia refletir, não é, sobre o nosso comportamento, sobre a maneira como agimos, sobre onde nós temos colocado o nosso foco, onde nós temos colocado os nossos olhos, aquilo que nós temos permitido entrar no nosso coração, aquilo que nós temos permitido entrar em nossa vida, porque tudo isso, de alguma forma, vai também influenciar a nossa espiritualidade, vai influenciar também a nossa vida com Deus. E há muitas pessoas que, infelizmente, se deixaram levar, se deixaram seduzir pelas coisas desse mundo e acabaram se afastando de Deus. E nenhum sucesso justifica o fracasso da vida espiritual, o fracasso de uma família, o fracasso de uma saúde. Nenhum sucesso justifica o fracasso daquilo que realmente é importante. Sucesso pode ser importante desde que ele seja uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Se você já compartilhou, compartilhe com mais pessoas, porque eu acredito que esse programa pode também abençoar outras pessoas. E se você ainda não compartilhou, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não esquece de deixar também o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira
e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.